comentar, fazer os comentários iniciais sobre o evento, o propósito dele, o objetivo aqui. Depois eu repito de novo, daqui uns 5 minutinhos, e aí a gente inicia de fato. Tranquilo? Meu nome é Felipe Perini, eu sou da área de produto e comercial também da Elevo. Vim de produto, assim, estou no comercial há pouco tempo, para ajudar principalmente em situações mais complexas, situações mais complexas de negócio e tal. Mas meu papel aqui vai ser secundário, tá? A gente quer ter um espaço para conversar, para trazer gestores de CCs que estão iniciando, que estão sendo planejados, que vão começar a operar, ou até que já existem há anos, sobre a questão de processos, da dinâmica que a gente tem em termos de tecnologia, em termos de boas práticas, em termos de descobertas recentes em processos, com a ajuda conteudística, estrutural de especialistas como a Tatiana Rangel, que eu vou apresentar daqui a pouco. Então, o que a gente quer aqui é que todo mundo tenha espaço para, inclusive, falar, fazer perguntas, usar, na verdade, essas explicações que a gente vai colocar mais como um ponto de apoio, um ponto de partida, mas ter a liberdade de interagir, tá? É um benchmark. A ideia é fazer benchmark. Portanto, provavelmente vocês chegaram com alguns problemas em mente, alguns desafios em mente, algumas situações em mente, e é óbvio que vocês vão ser muito mais que bem-vindos para perguntar. Então, dito isso, o que que eu queria, primeiro, dar uns avisos gerais, tá? Vocês são muito bem-vindos para abrir câmera. Quem não puder, não quiser, não tem problema. Mas a gente se sente mais à vontade tendo um rosto por trás de um nome, né? Mais humano o toque, então a gente se sente mais à vontade com as expressões e consegue entender melhor as mensagens. Uma outra coisa que eu gosto é normalmente incluir o nome da empresa aí no usuário. Então, se vocês clicarem em cima do quadradinho da imagem de vocês, tem na última opção Rename ou Renomear. Incluir. Então, eu coloquei aqui Felipe Perini e sem elevo. Coloque de vocês porque também facilita. De repente, uma pergunta que você faz sendo da Vale respondida de um jeito, sendo de uma outra empresa de outro jeito. Por aí vai. E por último, vocês podem usar vários meios de comunicação aqui e eu vou explicar a dinâmica geral desse encontro, tá? Vocês podem usar o chat para conversar, tem ali uma ferramenta de chat que dá para deixar recado. Se acharem que vale a pena fazer uma pergunta para ser respondida depois, coloquem ali. Aí a gente tem uma equipe de moderação que vai ordenar essas perguntas, de repente aglomerar essas perguntas em situações específicas. Também podem abrir o microfone e perguntar na hora. Tá? A dinâmica do encontro é bem simples. Eu vou passar a bola para a Tatiana Rangel, vou apresentá-la daqui a pouquinho. Ela tem alguns minutos para apresentar o que ela está desenvolvendo na vida dela, que ela está encontrando de case, o que, que deu certo, o que, que não deu certo, o que está funcionando, o que, que ela vê de movimentação em termos de gestão de processo, tecnologia, conhecimento, realmente. E durante a apresentação dela, vocês podem ir fazendo as perguntas, vai ser também possível depois fazer um Q&A, né? Terminou a apresentação? Legal, vamos perguntar. Depois eu volto e a gente faz uma explanação rápida sobre as principais tecnologias, como elas funcionam de um ponto de vista executivo, um ponto de vista de negócio, mas que dê um pouquinho de profundidade para a gente começar a entender quando usar, quando não usar, quando evitar, quais são os sinais vermelhos e os verdes, para a gente não cair no erro de investir em hype e ou evitar coisas por hype, ou evitar porque falam mal, sendo que podem ser a ferramenta certa para a minha situação. Joia? A gente vai até às 18 horas, tá? Pode ser que adiante um pouquinho, pode ser que diminua um pouquinho. Vocês têm liberdade total para ir e vir. E a gente está gravando o encontro. Então, se quiserem conversar, fazer uma pergunta, não tem problema, mas tenham consciência de que isso pode ser usado em cortes depois, pode ser usado. Então, evitar citar, de repente, algum tipo de solução de forma negativa, ou algum número que seja importante, alguma informação sensível que não possa ser compartilhada depois. Não que a gente vá aparecer no Jornal Nacional, acredito. Tá bom? Por hora não, Dito né, isso, Felipe? espero que, se for pelos bons motivos, tudo bem, se não, dito isso, eu já quero colocar a nossa principal speaker aqui,
já na alça de mira, que é a Tatiana Rangel, que aceitou cordialmente um convite para separar um tempo, preparar uma apresentação. Vocês vão ver que é fantástica a experiência dela, tem experiência em várias grandes empresas aqui, e hoje está na Orla Consultoria, já ajudando muita gente a colocar a casa em ordem, principalmente situações mais sensíveis, mais complexas, como vocês vão ver. Tati, deixa eu parar de ocupar seu espaço, o show é seu. Vou compartilhar, mas estamos juntos, tá? Por favor, você fique à vontade falando junto comigo. Eu que agradeço aí o convite. De antemão, né, o Felipe, a gente se conhece de várias formas, então eu fui cliente do Felipe, eu já fui de consultoria, fui tocar C6 em grandes empresas, voltei para consultoria, e aí o Felipe já foi parceiro meu de trabalho, já foi fornecedor meu, então tive uma relação como cliente também, então a gente se conhece de várias, porque muda, né, quando a gente está num lugar e no outro, e isso é muito importante, é muito legal essa relação, então estamos aqui junto, muito em função desse nosso conhecimento e experiência junto, ok? Vou me apresentar um pouquinho, então, né, a gente vai falar aqui hoje da gestão de processo CSC, puxando muito para automação e dados, né, e aí, claro, que o Felipe falou aqui que, né, que eu vou que ser a principal speaker, mas não é bem assim, vamos juntos. Vou fazer a minha explanação e ele vai fazer a dele também, e a gente acho que vai ter uma troca bem legal. E só para vocês me conhecerem um pouquinho, né, eu tenho falado hoje em dia que eu sou uma especialista em transformação organizacional, que eu acho que é a maneira mais simples de responder o que eu faço aí ao longo de toda a minha vida profissional e hoje. Então, há mais de 15 anos que eu faço projeto de centro de serviço compartilhado, tá? Tanto como consultora, como tocando o CS6. Eu tenho um skill bem de consultoria, sempre tive, então momentos que eu não estive, mas era mesmo tocando áreas mais estratégicas, e uma pegada muito forte de integrações pós-M&A, e que eu estava até conversando, né, num papo aqui que a gente rolou antes de vocês entrarem, a gente estava aqui conversando com algumas pessoas que já estavam, sobre como que isso hoje é bem casado, né? Como que quem mais nos procura hoje na consultoria é quem está se preparando para M&A ou está passando por processos de M&A e que precisa depois fazer uma integração, e aí o CSC vem porque eu preciso me organizar em termos de estrutura, fazer alguma transformação na minha estrutura, e o CSC sempre faz muito sentido, os centros de excelência, enfim, para que eu me organize e possa plugar novas operações sem grandes impactos, né? Então, há 15 anos atrás, o CSC era voltado para a redução de custo, e hoje ele é muito focado para as empresas se prepararem para o crescimento, né? Dando um apanhado aqui de um pouco da minha experiência. Então, estive em grandes empresas como funcionária, como a Vale, Estácio, mas também trabalhei em consultorias grandes e hoje sou sócia aí da Orla, tá? Podem me interromper enquanto eu falo, não tem problema, só aí, Felipe, vocês, se puderem me dar um toque, se alguém quiser falar alguma coisa, pode ser que eu não veja, peço só essa ajudinha aí, tá? Qualquer coisa, podem me interromper. Bom, acho que pelo menos a grande maioria das pessoas aqui, ou todos, já conhecem pelo menos alguma coisa sobre o centro de serviço compartilhado. Meu papel aqui não é ficar explicando isso, né? Se tiverem mais curiosidades, se tiverem dúvidas, podem me mandar, seja aqui, seja depois, problema nenhum. Adoro bater papo, adoro passar conhecimento, mas eu acho que a gente pode resgatar aqui algo para a gente começar o assunto, e eu vou demonstrar um case para vocês. Tem algum áudio que está aberto, Felipe? Eu não sei se você consegue identificar para mim. Não sei se está atrapalhando alguém. E aí eu gosto muito de fazer essa conexão ali, essa analogia, né, de um centro de serviços compartilhados, um centro de excelência, centros de serviços compartilhados, a gente estão se tornando cada vez mais estratégicos, né, e por isso em algumas empresas estão criando centros de excelência e não mais os centros de serviços compartilhados, né, os famosos originalmente C6, com a linha de indústria automobilística, né. Ambas têm uma cadeia, que precisam de quê? Eficiência, padronização e ter especialização para elas funcionarem. Então, eu trouxe alguns aspectos que eu acho fundamentais da gente compreender, e eles estão mudando esses aspectos, tá? Isso aqui é a visão mais recente, eu mudo isso toda hora, porque agora a gente está falando de sustentabilidade e inovação em ambas as áreas, aqui, os segmentos, né? Tanto CSC como uma linha de uma indústria automobilística. Então, esses cenários, eu tenho uma necessidade pela
tecnologia e inovação constante, justamente para eu conseguir essa eficiência, e aí cada uma na sua pegada ali, né? Então, pensa só que, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar numa indústria automobilística, é sensacional, se não tiveram, tentem fazer isso, porque, principalmente quem está em CSC, porque você vê justamente uma linha de produção, né? Então tem o início ali da demanda, elas são montadoras, então elas têm pelo caminho, elas vão se montando literalmente em várias peças até a construção do automóvel, né? É, algumas linhas de produção, como Volkswagen, tem muita gente, muitas pessoas ainda, outras como Peugeot é totalmente automatizada, é tudo robô, mas é importante elas sempre terem uma cadeia conectada e se uma coisinha falha, um robozinho, uma pessoa, qualquer conexão no meio do caminho, não importa que todo o resto da cadeia foi fenomenal, que o carro vai sair com defeito e vai ser descartado, né? Então, assim, no CSC é a mesma coisa. Então, se é uma linha de produção. Então, se eu tenho um problema que eu estou pagando um fornecedor errado, normalmente não é ali uma falha que aconteceu especificamente no contas a pagar, né? É um processo todo que começou desde lá da requisição de compras. E eu estou puxando esse exemplo porque esse exemplo que eu vou mostrar no case para vocês, que eu acho que é um exemplo que fica muito claro. Ambas têm uma cadeia de suprimento super complexa, né? E que é crucial para a redução de custos, né? Quando a gente fala de cadeia de suprimentos, é uma cadeia crucial para a redução de custos. Ambas precisam, como a gente falou, de uma busca de uma eficiência operacional, e ali como, né? Por padronização, automação, melhoria contínua, que tanto se fala em CS6. Ambas têm um desafio e tanto de gestão de pessoas, porque tem uma linha de produção, uma operação muito larga, uma pirâmide achatada. O que quer dizer com isso? Eu tenho um líder para muitos colaboradores, normalmente, né? Quando a gente constrói CS6, naturalmente, a gente achata a pirâmide, né, de posições na empresa. Então, é um desafio grande de retenção de talentos, de motivação desse time. Quando a gente fala que a gente entra para implementar um CSC, normalmente vem aquele susto, né? O que vai acontecer comigo? Ai, meu Deus, vai reduzir gente, vai ter gente mais operação, e eu não vou ficar, que eu tenho uma função mais estratégica. E já não é tão assim, mas existe esse aí, porque de fato a pirâmide achata. Turnover, né? Enfim, muito alto, e capacitações, desenvolvimento constante. E a sustentabilidade e inovação, gente, que eu não podia deixar de mencionar mais, porque na indústria automobilística é muito claro, mas no C6 também isso tem sido um ponto de pauta extremamente assim, desafiador aí, que está na pauta de todo mundo, e aí que vem lá do ISG, que todo mundo aqui está super dentro, tenho certeza disso. Qualquer ponto que eu falar que não esteja tão claro, gente, por favor, podem me perguntar, tá? Às vezes termos que eu vá utilizar aqui. Bom, então, focando ali, afunilando um pouco mais, né, porque a gente quer bater de papo aqui, que é justamente essa automação de processos, gerenciamento de dados, CSC. Então, só conceitualmente, rapidinho, antes de a gente entrar em case, né, quando a gente fala de automação de processos, o que a gente principalmente busca? O que vem na nossa cabeça? São muitas coisas, mas principalmente, e aí, obviamente, depois o Felipe vai ajudar a gente mais nisso aqui, mais tecnicamente, mas redução de erros, eficiência operacional e integração de sistemas. Isso é algo que sempre vem à mente, eu pergunto para as pessoas, são esses os pontos, apesar de ter muito além disso. Alguns resultados que todo mundo busca em CS6 e que essa automação de processo nos fornece. Facilitação na aprovação de compras, que é uma dor constante, gente. Líderes que não conseguem aprovar, o que acontece? Atraso, pagamento de fornecedor, gera multas e juros. Eu acho que eu nunca entrei no CSC que não tivessem me relatado uma dor como essa ou parecida como essa. Se alguém falar assim, ó, eu não, já resolvi esse problema, vou ficar muito feliz. Podem compartilhar experiências. Processamento de faturas também, uma dor constante, dependendo do segmento da empresa. Eu trabalhei muito em empresa de educação. E é um processo complexo, né? A questão de faturamento. Muito aluno, é um processo complexo, é uma volumetria muito grande, né? Mas normalmente isso é uma dor também, e gerenciamento de pedidos, que se torna mais eficiente, que também é uma dor aí, lembrando que a cadeia de suprimentos é complexa e que vai trazer redução de custos nas empresas, tá? Então, eu puxei esses 3 pontos de exemplos aqui, qualquer semelhança não é mera coincidência, isso é fato. E com relação a dados, né, gente? Claro que hoje, sem dados, a gente já sabe
que a gente não toma as melhores decisões mais assertivas. A gente precisa de dados para a gente tomar as decisões, a gente rastrear as situações, e quando a gente fala rastrear, vamos parar de pensar em culpa, o culpa do fulano, culpa daquela área, culpa. Não é isso, é a gente entender aonde que está nascendo aquela questão ali, aquela falha, para que a gente busque soluções juntos, lembrando que a gente está numa cadeia única, que qualquer processo que falhe no meio do caminho, no final, a gente vai ter uma perda, né? Uma perda de, sei lá, de uma compra, um fornecedor, de um pagamento, enfim, de pessoas, a gente vai ter uma perda no final, porque o que a gente está fazendo é prestando serviço interno na empresa. E a comunicação é eficiente. Quando a gente tem dados, a gente consegue se comunicar com clareza. A gente não fica no achismo. A gente consegue dizer exatamente dados e fatos, né? Literalmente dados e fatos. A gente consegue garantir, sem julgamento, que eu tenho números aqui que provam que essa aqui tá instável, esse processo está instável, esse processo tem algo que está saindo da estabilidade que eu preciso corrigir. E alguns resultados disso que também normalmente se busca em todo o CS6, que é ter uma melhor rastreabilidade, e aí eu estou exemplificando aqui o que a gente chama de Hack to Pay, né, que é requisição ao pagamento, e uma melhor comunicação desses departamentos, porque é um fluxo desde a requisição de compras e pagamento que passa por muitas pessoas, e é um fluxo que demanda uma excelente comunicação. Ok? Posso continuar? Se alguém tiver algum ponto, só chamar a atenção. E aí eu trouxe essa frase, não sei se vocês conhecem, eu adoro essa frase, e toda vez que eu falo de dados eu lembro dela, que é: eu acredito em Deus, todos os demais precisam apresentar dados. Essa frase, muita gente diz que é do Deming, mas na verdade ela é um autor desconhecido, mas ela é fantástica, a gente pode anotar aí, ó, botar nosso... Então, assim, vamos trabalhar com dados, né, Felipe? Você agradece. Então, gente, eu queria agora já entrar num case, na verdade é um case de implementação de um CSC, de uma empresa, nesse caso aqui foi no ramo de telecom, tá? Por que eu trouxe ele? Foi um projeto grande, um projeto que era uma empresa que ela começou já grande, conjunção de 8 empresas, e que ela sabia que ela ia adquirir muitas outras empresas muito rápido, num tempo recorde. Então, ela já começou, já no início dela, já se estruturando para... Ela entendia que tinha que ter um centro de serviço compartilhado para dar conta, porque se ela avançasse daquela forma, ia dar ruim, né? Em palavras bem diretas. Então, nos procurou para a gente fazer... Não foi só a Hack to Pay, tá? A gente fez vários processos dentro daquele CC, tinha um escopo grande ele, todos os processos financeiros, tinha departamento pessoal, tinha a logística, enfim, várias áreas, mas a gente vai focar um pouco mais aqui em Hack to Pay para a gente poder afunilar, porque a gente não tem todo o tempo do mundo, a gente adoraria passar o dia aqui inteiro falando com vocês, mas a gente não tem esse tempo, então a gente vai afunilar um pouquinho, tá? Então, esse projeto a gente fez um diagnóstico de tudo que a gente poderia intervir ali e preparar com esse foco estratégico, e aí acho que eu puxo um gancho interessante aqui. Vamos sempre olhar a estratégia da empresa, né? Não é todo CSC que é igual. Eu sou totalmente avessa à implementação de CSC com metodologia igual para todo mundo. Para mim isso não existe, porque cada implementação, seja de CSC ou de qualquer outro projeto, a gente precisa adequar a nossa metodologia para a gente entregar o que vai impactar diretamente a estratégia da empresa. Então, a gente olha qual é o objetivo daquele projeto, né? No caso, a implementação do CSC, e beleza. Então, como que vai ser construído, que metodologia que a gente vai usar, como que a gente vai pensar nessa pirâmide, nesse xadrez de gente, né? Que são as pessoas alocadas. Então, isso é muito fundamental para dar certo, tá? E, obviamente, toda a gestão de mudança, que sem isso a gente não vai chegar no resultado mais efetivo, tá? Claramente. Bom, então, assim, só fazendo um overview aqui, né? Então, o principal motivador que eu falei para vocês, crescimento orgânico e inorgânico que essa empresa tinha como demanda para crescer de uma maneira estruturada e sustentável, tá? Então, ele já tinha essa visão, o CFO já tinha essa visão, nos procurou e esse foi o nosso papel. Principais dores comuns e básicas de quase todas as empresas. Papéis e responsabilidades não eram definidos, eu não tenho indicador, eu não consigo tomar decisões assertivas baseadas em dados, né? Gestão de processos, meus processos estão muito imaturos, eu não tenho visibilidade. Sistemas, eu tenho vários sisteminhas, mas também não tenho nenhum que seja tão efetivo, não tem integração de sistemas. Os processos nas regionais, né, era uma empresa nível Brasil, são
totalmente diversos, e imagina, eu vou assumir novas empresas agora, com novas culturas, com novos processos, com novos sistemas, se nem os meus ainda estão padronizados. Uma verdadeira loucura, ele tinha essa noção. Então, assim, parece básico, né, gente? Mas isso é muita coisa e é o que quase todo mundo vive. E a gestão de processos, que se a gente fala em mapeamento, em processo, foi até de certa forma banalizado, eu super entendo, tá? A gente nunca pode estar falando de fluxograma, né? Porque fluxograma é só uma ferramentazinha tão pequenininha que ela sozinha não vai a lugar nenhum. Então, quando a gente fala em gestão de processo, rotina, melhoria contínua, é usar métodos para realmente garantir se a gente está ali buscando a causa raiz de toda aquela cadeia onde estão nascendo os nossos problemas, enfim. E aí a gente pensa nisso em toda a metodologia que a gente vai usar aqui de rastreabilidade, enfim, tudo que a gente for implementar. Tá? Então, eu vou puxar o gancho aqui para, obviamente, o que a gente está falando de automação de processo, dashboard, mas para vocês terem noção, foi um diagnóstico de 3 meses, 12 semanas exatas, com 2 consultores e uma gestão, e foram identificadas 363 oportunidades de melhoria, oportunidades fato, tirando tudo aquilo ali que era meio duplicado, 363 oportunidades, sendo 91 em supply, né, em suprimento, e sendo dessas 91, 31 eram de tecnologia. Então, normalmente esse é um número, no mínimo isso, né, 30% ali vai ser de tecnologia, e aí a gente está falando de automação de processo, dashboards, RPA e, obviamente, alguns ajustes sistêmicos, tá? Então, eu não vou ficar lendo, eu trouxe 8 aqui exemplos para vocês, mas eu não vou ficar lendo um a um, quero mostrar para vocês que as 4 de cima dessas 8, né, isso é um retrato da realidade, 4 aqui eram redução de custo. E não era o principal objetivo, lembrando, desse cliente. O principal objetivo era ele se preparar para o crescimento sustentável. Mas isso é óbvio, né? Que quando a gente vai fazer de uma maneira assertiva, mais eficiente, a gente vai reduzir custos. E a gente acaba achando coisas que são simples demais, que a gente não consegue nem imaginar. Então, e as outras, que também, de certa forma, vão impactar custos, a gente só não consegue calcular isso no business case, mas é a falta de gestão, de não ter os indicadores, ou de processos, né, falha de processos, e aí também não adianta a gente resolver diretamente com a tecnologia, a gente tem que ajustar o processo antes. É uma coisa que eu bato muito, né, para a gente não automatizar o erro, né, é aquela história, não sei se vocês já ouviram, a história da fabricação das canetas, né? A fábrica de canetas que produzia 10 canetas manuais por dia, artesanais, e resolveu botar uma máquina para produzir 100 canetas. Só que dessas canetas, 10, 9, elas estavam sendo produzidas com falha. Então, se eu automatizasse esse processo sem pensar nele antes, eu ia ter 10 vezes mais canetas erradas por dia sendo produzidas. Então, em vez de eu produzir 9 erradas por dia, eu ia produzir 90 erradas por dia, né? Porque eu preciso primeiro pensar no processo para depois automatizar esse processo. Tá? Então, primeiro ali vocês já verem que aqui nessa área a gente tinha pelo menos ali 10 atividades manuais transacionais simples que a gente poderia automatizar ali e ter um ganho de até 8 FTEs. Gente, se tiver alguma terminologia como FTE, por exemplo, que falte conhecimento, por favor, só perguntar, tá? Ou aqui ou depois, enfim. Então, a gente... E aí, quando você olha para isso, aí é outra questão, né? A gente olha ali e fala assim, caramba, como que não quer cortar custo, já vai cortar 8 pessoas? Não é isso. É xadrez de gente. A maioria das empresas não é que tenha o número errado, mas não tem as funções que deveriam ter. Muita atividade estratégica não está sendo feita, analítica não está sendo feita, porque a gente precisa operar à base de apagar incêndio, né? Digamos assim, de ficar sustentando ali problemas. Quando a gente resolve o problema, a gente sobra tempo para a gente ser mais estratégico e ganhar outro nível de eficiência, outro nível de maturidade nos processos que a gente fala e fazer atividades e análises que a gente não parava para pensar antes, porque a gente não conseguia mesmo, tá? Se eu estiver muito rápida, gente, me falem que eu me empolgo. Sou uma pessoa animada, né, Felipe? E aí eu começo a me empolgar. E também, se eu falar demais também, Felipe me corta. Fala assim, para, Tati, já tá bom. Bom, então vamos lá. E aí, como que foi? Estamos falando de automação de processo. Um dos nossos principais papéis aqui foi a gente implementar um BPMS. A gente sempre sugere a implementação de BPMS nas implementações de CSC, né? Para muitas coisas. Como que a gente faz isso, né? Bom, primeiro de tudo, para esta empresa, a gente mapeou aqui alguns objetivos importantes. Vocês estão
tirar a carinha de vocês na minha frente aqui, para eu poder ler. Alguns objetivos principais ali, né? Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar, que é a centralização dos atendimentos do CSC em uma mesma ferramenta. Então, lembrando que eles tinham ferramentas pulverizadas, processos despadronizados, então a gente conseguir centralizar esses atendimentos era fundamental para ter um CSC. Executar o workflow com as sinergias necessárias, né? Então, aqui eles tinham, por exemplo, em supply, não tinha um workflow da cadeia de suprimentos, do Hack to Pay, não existia. Então, começava por um sistema, não tinha um workflow para aprovação, então se perdia aprovação, e se perdia compra no meio do caminho, aí o que acabava? Virava compra emergencial, no final das contas, e isso era um problema dentre muitos de workflow, tá? Eu só estou dando um exemplo aqui para vocês entenderem. O terceiro item, medir o SLA de atendimento, então eles não tinham como medir se eu estava nos prazos ou não, não existia essa medição, nenhum sistema me dava naquele momento se eu estava ou não atendendo os meus prazos acordados. Eu tinha prazos acordados, mas eu não tinha noção quais eram, se estava sendo atendido ou não, e isso me possibilitaria, obviamente, medir a estabilidade do meu processo, a satisfação do meu cliente, meu nível de atendimento e ter uma melhoria contínua, né? E por último, aqui eu garanti essa centralização de dados, né, anexos, informações necessárias em uma mesma solicitação ali. Não tinha nada disso, era tudo completamente espalhado, o que fazia muita diferença. Como é que normalmente a gente faz isso? A gente faz um soft selection normalmente, tá? E aí a gente pega vários critérios. E, mais uma vez, isso não é padrão. A gente, obviamente, né, eu sou uma consultoria e eu tenho que ser transparente com vocês, e, obviamente, eu tenho uma lista enorme de requisitos não funcionais, funcionais, para eu poder começar de algum lugar. Mas eu sento com aquele cliente e falo, vamos lá, o que é importante para você? O que é importante aqui, até nessa cultura, gente? O que é importante nessa cultura? As pessoas acessam muito, querem aprovar pelo celular, não querem aprovar, isso não é importante, isso é importante. E a gente começa a mapear, se vocês olharem aqui embaixo, ó, eu tenho várias abas, tá vendo? Isso aqui é uma imagem, mas é uma planilha com várias abas. Isso a gente consegue fazer de maneira mais automática, tá? Eu trouxe aqui de uma maneira mais simples, visual, em planilha mesmo, para vocês observarem. Hoje em dia a gente consegue fazer de uma maneira bem mais automática. Mas a gente mapeia ali os requisitos não funcionais, os requisitos funcionais ali, os não funcionais a gente vai falar com um time ali, né, daquela empresa, os funcionais com outro time específico. E a gente começa a fazer rodadas de conversas com esses fornecedores, a gente, né, tem contato com vários, então a gente começa a fazer rodadas entendendo o que eu consigo entregar, o que eu não consigo, o que é obrigatório para mim, você atende, não atende. E aí a gente gera, muitas vezes, pilotos com esses fornecedores, ou não, depende muito do modelo, mas assim, é uma boa estratégia, rodar um piloto, rodar uma experiência ali de um fluxo, né? Pega um fluxo simples e a gente roda junto. Felipe, se tiverem mais dúvidas sobre isso, pode explicar bem como é que funciona. E, obviamente, por fim, a proposta também a nível ali financeiro, né? Para a gente poder colocar tudo e a gente não dá resposta para o nosso cliente, contrata essa, né? A gente faz uma avaliação, apresenta, tem uma pontuação, essa pontuação é somada e a gente fala, ó, esses aqui, né, são os dois certinhos ali, eu tirei, gente, tá, os dados aqui, né, obviamente, mas a gente fala assim, esses aqui estão na frente, porque atende os requisitos para você, tá? E aí, assim que normalmente, aqui tem até uma outra maneira mais simples, visual, né, para vocês verem alguns de requisitos que às vezes nos pedem, né? Olha o último lá, possui versionamento para anexo? Né, para mim é importante, trava orçamentária, assim, e são coisas bem específicas ali, né? Que às vezes se a gente mostra tudo para o cliente acha que precisa de 100% das coisas, né? Então, uma boa estratégia, cara Felipe, uma boa estratégia é a gente ir conversando, sabendo que realmente é requisito necessário, e depois a gente de outras formas, isso é importante, mas por quê? Porque senão eles acham que tudo é Então, fundamental, eu né, já Felipe? recebi uma dessa aí, um BSC desse aí, com 250 linhas, pô, para responder. E tudo obrigatório, né? Tudo obrigatório. Requisito obrigatório. Você não faz um É, benchmark aí pra gente? Será que você cede o seu BSC particular para quem está aqui? Será? como é que é, Felipe? Você compartilha essa planilha de software selection com a gente se a gente pedir com carinho? Eu vou ter que fazer uma limpa, né? Tirar alguns filtros, mas podemos. Legal, aí, ó. Compromisso, tá gravado, pessoal. Quem Tá quiser o bom, software pode selection deixar, da pode deixar. Tatiana, Pode deixar. Seguindo, então.
aqui, nesse cliente, foram 14 processos de cara, tá? Depois ficou um dever de casa para mais, mas foram 14 processos implementados no BPMS. Gente, em geral, implementar os fluxos não é nada complexo, né? Claro que vai depender do nível ali de integrações, mas assim, não é complexo. A gente consegue pegar o desenho e colocar lá, para ele funcionar, e aí vai depender de N fatores. Mas a gente começou com 14 processos, e aí eu queria mostrar para vocês porque que eu colei eles aqui. Que tem uns que são muito simples e que agrega muito valor, que em todos os lugares, tipo reembolso de despesas, adiantamento de despesas, cadastro de produtos e serviços, pagamento de fornecedores, esses são normais. Agora, se vocês olharem aqui tão específicos para esse cliente, eu falei para vocês que era Telecom, mas olha isso aqui que foi um ganho absurdo, de verdade. Vistoria de veículos. Assim, eu queria mostrar para vocês que tem fluxos que são muito específicos, que é aquela coisa que eu falei no início, não adianta eu botar ali um checklist de implementação de um CSE, porque ele não vai funcionar. Para eles, isso aqui era fundamental. A gente achou, assim, falhas gravíssimas, vazamento de dinheiro e um BPMS, assim, teve um ganho extraordinário, assim, vistoria de veículos, né? Isso aqui é só um exemplo que eu trouxe para vocês. Bom, aí teve uma coisa aqui, por isso que eu escolhi esse case, que eu achei muito interessante, já que a gente está dando exemplo de Hack to Pay. Esse cliente, ele já tinha um portal de compras. E o que que acontecia? Funcionava ali razoavelmente bem, mas eles não conseguiam ir se adequando, né? Eles estavam com dificuldade com o fornecedor ali, de ir implementando algumas melhorias nesse portal. O problema do suporte deles. Era um problema basicamente de suporte que eles estavam tendo. Já tinha tido algumas rodadas de conversas que não tinham ido muito para frente, tá? Então, a gente fez uma análise para eles, o que que valeria mais a pena. Ele, já que ele estava implementando o BPMS, ele implementar o BPMS junto com o portal de compras, então o processo inicia na requisição de compras, nesse mesmo portal que eles tinham, e entrava no BPMS para sair lá no pagamento, tá? O outro cenário era só BPMS, a requisição de compras ser feitas pelo BPMS, tá? O que que ele perdia aqui? O BPMS não é uma ferramenta nativa de compras, mas ele poderia utilizar para tal. E aí, obviamente, tem prós e contras em todas as situações. Também não vou ficar lendo cada um para vocês, mas estou mostrando aí para vocês. E na terceira opção era o BPMS trocar a opção de compras. E aí era um portal bem interessante, bem específico para eles, que ia funcionar maravilhosamente bem, mas ia ter um custo muito mais elevado. Então, ia ter que ter uma integração de sistemas, eles tinham um SAP Business One, tá? Então, ia ter um custo de integração com o SAP, enfim. Nesse caso, eles optaram por deixar o BPMS e o portal de compras 1, porque seria muita mudança para os usuários de compras, porque já estariam passando por um processo de CSC que no início sempre tem aquelas reclamações, né? Até ali nosso NPS melhorar, tem ali uma questões bem complexas, delicadas, mas o caminho para eles provavelmente ia ser migrar para o terceiro caminho, tá? Ia ser mudar o portal de compras, porque aquilo para eles entendiam lá, a liderança executiva entendia que para eles seria muito fundamental ter um portal de compras específico lá para eles, tá? Mas, assim, eu vejo bastante prós e alguns pontos contras em todos os modelos, em todas as situações. E, mais uma vez, isso é muito específico para cada cultura, cliente, segmento, tá? E, gente, dashboards, né, cara, que não dá para deixar de falar. E ali, quando a gente fala de dados, eu também não vou ficar lendo dashboards, mas, assim, a gente ter graficamente, né, e seja de N formas, a gente pode construir isso aqui hoje em dia de N formas. A gente ter bons painéis, boas visualizações dos dados, que a nível operacional, a nível estratégico, então, entender as diferenças de visões, que visão, aqui tem algumas visões, tá, gente? Entender a visão que a minha operação precisa ter ali numa gestão à vista, num painel, né, numa TV ali, que ele possa acompanhar a nível de coordenação, a nível de diretoria, são visões diferentes para tomada de decisão. E isso precisa ser muito bem mapeado, está muito claro. Então, isso é sempre um ganho, assim, absurdo, né? Solta os olhos, né? A liderança que chega a brilhar os olhos, assim, quando a gente começa a mostrar dashboard. E de fato, eu também, enquanto líder, né? Assim, essencial para nossa medição da nossa estabilização do nosso processo de tomada de decisões assertivas, tá?
Então, resgatando ali, né, eu mostrei para vocês ali os motivadores, as principais dores, então as principais mudanças ali, como eu falei para vocês, foram feitos 14 processos BPMS, a gente construiu uma central de atendimento com nível 0 e nível 1, né, então assim, tinha um autoatendimento e o nível 1, primeiro nível de atendimento, aquela equipe focada no primeiro atendimento para reduzir as interrupções das áreas, foram 109 SLAs de cara já definidos e implementados, então na ferramenta para poder acompanhar. De cara foram feitos 7 RPAs. No caminho do projeto, né, tinham, sei lá, 40 mapeados, não me lembro. Normativos que também foram ou definidos ou redefinidos, mais de 140 indicadores. Quantidade de indicador não diz muita coisa, tá, gente? Não é porque tem muito indicador que isso é bom, é a qualidade do indicador, mas eram muitos processos, né? Por isso 140. Quando alguém vem com uma área que não botar 100 indicadores, eu falo, não, calma aí, não, você não vai ver 100 indicadores, vamos ali ver o que realmente vai fazer sentido e diferença para você. E um toolkit de incorporações. O que é isso, gente? Toolkit, ele é uma ferramenta que a gente faz justamente para as empresas que estão se preparando para o crescimento, para ele conseguir ter de quase que um checklist, um caminho passo a passo para a incorporação de novas empresas, tá? No CSC. Então, esse é também um produto. Bom, e principais ganhos, eu nem vou ler essa lista aqui, porque eu trouxe aqui na tela alguns resultados para vocês. Então, reais. Peguei do projeto. Alguns resultados aqui só em suprimentos, né? Tem mais do que isso, tá, gente? Eu peguei duas telas para trazer para vocês, mas só para vocês terem dimensão ali do impacto quando a gente está falando ali de construir um CSC pensando em automação de processo de gerenciamento de dados. Então, a quantidade de melhorias aqui que impactou em melhor controle, em melhor gestão, em redução de tempo, vocês verem ali no final, né? Nesse projeto de suprimentos, menos 3 FTEs, menos 16 horas por mês, menor risco, maior saving. Então, eu queria mostrar, assim, sabe, para vocês terem a dimensão ali, né, do que a gente traz quando a gente olha, constrói um CC focado naquele cliente, pensando ali de fato na automação, olhando para o processo antes, né, Felipe? Olhando, corrigindo o processo e no gerenciamento de dados. Aqui tem um pouquinho do contas a pagar, então ali tá vendo, mais 3,65 FTE, redução de risco, maior satisfação do cliente, óbvio, a experiência do cliente, né? Quando a gente olha que eu consigo colocar um chamado numa plataforma, seja para eu perguntar do meu, sei lá, contra-cheque para o departamento pessoal, seja para eu perguntar como é que está o processo de compra de um fornecedor meu, eu conseguir visualizar isso tudo dentro de uma mesma plataforma, óbvio que melhora a satisfação do cliente, eu não tenho que entrar em N sistemas e ficar lá falando com 500 pessoas para eu conseguir entender as minhas solicitações, né? Então, isso tudo impacta a experiência do cliente. Enfim, tem muitos pontos aqui. Eu queria ficar falando o tempo inteiro aqui, né? Mas não posso, porque o nosso amigo Felipe tem muitas coisas boas para falar também e eu quero ter tempo para tirar dúvidas de vocês. Não conte com tanta fala minha, não, viu? Bem curtinho. Obrigado, Tati. Ó, pessoal, aproveita, porque assim, a gente sempre reserva um tempo de Q&A. A Tati fala rápido, hein? É 1.5 o WhatsApp dela, não consigo fazer o 2x. Ela, quando ela me manda áudio, eu não consigo fazer o 2x. Eu falo 2x com todo mundo, menos com ela. Mas é muito conteúdo concentrado. Então, lembrando que ela tem experiência, ela não quis falar mas umas multinacionais muito grandes, CSCs tanto mais no começo quanto Pode super falar, não tem problema maduros. não, tá? Eu não vou falar, não, não quero denunciar a idade de ninguém, deixa aí, tá tudo certo. Mas se vocês tiverem algum ponto que já levantaram, por exemplo, todo mundo que está aqui, que tem, né, está representando um CSC, ou pretende, por exemplo, ter uma área de suprimentos, um Rec2Pay, por exemplo, implementado, parcialmente, às vezes, porque nem todos os processos são tão verticalizados, às vezes eles são ainda meio horizontais nas empresas. Como é que quem está aqui vem, por exemplo, para esse ponto que a Tati levantou? Tem alguém já com algum ponto a discutir, que quer um esclarecimento? Pô, o que é FTE? Como é que você mede isso? Uma metodologia. Eu já tenho umas perguntas aqui do lado, mas a preferência de vocês. Vou fazer a primeira pergunta. Por favor. Oi, eu sou o Dávila, participo aqui da Elevo Soluções. E a Tatiana comentou sobre os FTS. Quanto efetivamente de gente reduziu? Então, eu vou até te dar um perfil que normalmente acontece e depois eu te respondo essa pergunta. Então, em geral,
é possível redução de FTE e implementações de CSC em torno de 20 a 40%, tá? 40% é muito, mas acontece. Eu já vi acontecer, já participei de projeto que aconteceu, mas tem um contraponto. Os C6, como eu falei, antes, há 15, 10 anos atrás, eles tinham muito foco em redução de pessoas, né, em muita redução de custo. Então, realmente, essa redução era redução de pessoas, tá? Como você falou, quantos reduziram, né? Hoje a gente transforma muito, então a gente faz muito um xadrez de gente. Nesse projeto, esse projeto já tem uns mais de 2 anos, 2 anos e meio. Esse projeto, efetivamente, a gente tinha, por exemplo, algumas áreas, como a que você viu, contas a pagar reduziu, mas a gente jogou essas pessoas para as outras áreas, outras funções que não eram feitas, tá? Tinha um problema grave na tesouraria, por exemplo, e a gente foi remodelando o que a gente chama de xadrez de gente. Então, quando a gente vai mapeando, a gente vai vendo tudo o que é possível, com oportunidades, por mudança de processo, todos os FTEs que a gente ganha, né? Então, vamos supor, a gente fez um pacotinho aqui de 15 FTEs, tá? É, como que é a melhor maneira de construir essa estrutura? Realmente vai sobrar? E aí a gente joga para outras áreas, a gente vê pela gestão de mudança o que vai ser feito, né? A última instância é a demissão de colaborador, é a última instância, mas a gente consegue muitas vezes mudar. Agora, do próprio CSC, em geral, eles não estão com a melhor estrutura e a gente muda aquelas funções, tá? Então, é uma transformação, na verdade, e não necessariamente uma redução de pessoas, tá? É, E nesse projeto total, aqui foram 3, 6, deve ter sido umas 10, 12 por aí, tá? Mas é isso, a gente não fez nenhum desligamento. Foi ganho para a própria área, tá? Não era um CC grande, tá? Era um CC, se eu me lembrar, acho que umas 70 pessoas, tá bom? Sim, é por isso que você usou o termo transformação lá no começo. Exato. A gente usa transformação porque a gente entende que transformação cobre tudo isso, né? A gente tem que olhar com esse Sim, olhar de transformação mesmo, assim, de processos, de organização, de estrutura. É, além da mudança, né? É a gente se transformar, é a gente ter uma mudança sustentável, a gente não ter aquela mudança, porque o processo de mudança gera muito impacto nas pessoas, né? Quando você fala assim, cara, você vai ter que mudar de, sei lá, de cadeira que você senta para você trabalhar. Em vez de sentar aí, você vai sentar 3 cadeiras para lá. Gera aquele, caramba, por quê, né? Por que eu tenho que mudar? O que está acontecendo? Gera uma insegurança. Como que eu vou gostar dessa cadeira? Vou gostar de olhar para essa parede? Não vou ter mais a minha janela? Qualquer processo de mudança, por melhor que ele seja, gera um impacto nas pessoas. Então, eu diria que as pessoas têm um horror natural às mudanças, né? exatamente, umas mais, outras menos, é do ser humano isso, Sim. né? Não é falha de ninguém. Então, um papel, acho que meu principal papel quando eu entro num processo desses de transformação, né, é olhar para aquela cultura, como que aquelas pessoas são. E assim, a gente, né, eu já fiz projeto a nível internacional, mas a gente pensa só a nível Brasil, gente. Eu estou fazendo um projeto no sul, sudeste, norte, nordeste, ou às vezes numa cidadezinha, às vezes um segmento diferente. A cada lugar eu tenho comportamentos diferentes. Como que aquelas pessoas, elas vou usar um termo que eu não gosto muito de usar, mas para vocês entenderem, funcionam melhor, né? Como que eu vou conseguir engajar melhor elas no projeto? Né? De que forma que eu vou falar com elas, que eu vou mostrar para elas, cara, eu não estou aqui para piorar a vida de vocês, né? Eu estou aqui para melhorar Sim. a vida de todo mundo. Mas eu tenho que ter muito cuidado para falar isso, né? Eu falo muito com o meu time de consultores que é comum quando a gente chega num cliente, né, ter pessoas muito assim ressabiadas com a gente, às vezes, né, dão fora. Não é com a gente. A gente tem que entender que é dela com ela. Ela está passando por um processo de mudança. Então, ela tem o seu limite. Não é com cada um de nós. Então, a gente entender isso, respeitar. E o mais legal mesmo, é quando a gente chega no final, a gente vê essas mesmas pessoas abraçando a gente, agradecendo. Assim, é um processo muito bacana. Na realidade, eu entendo também que uma CSC é um processo de mudança gigantesco nas ações diárias que as pessoas fazem. Elas deixam de acessar um sistema e vão ser treinadas para usar um outro sistema. Isso Exato. transforma. Também. Aí tem um jeito de preparar as pessoas,
é conversar, mostrar que você está ali para ajudá-las e não para atrapalhá-las, né? Exato, mostrando os resultados também no dia a dia, né? E ouvi-las, né? Ouvir é muito importante, a gente não pode esquecer nunca. Uhum. Porque a gente pode achar que está fazendo tudo certo, mas se existem ainda dores ali no meio do caminho, a gente precisa ouvir, entender se faz sentido, né? Tem alguma métrica de quanto tempo tu demora para treinar as pessoas para fazer a transição para... Bom, segunda-feira é o Go Live, gente. Está todo mundo preparado para isso? Quanto tempo que você gasta nesse processo de treinar essas pessoas para o Go Live? Ai, vai variar muito, 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 Né? porque depende dos processos que a gente está implementando, das ferramentas. Tem ferramentas que são muito simples, outras são mais complexas. Às vezes não tem a mudança de ferramenta, assim, porque não é só sistema, né? É mudança de áreas, tem muita transição de área, mas assim, pelo menos umas 2, 3 semanas, com certeza tem um treinamento e a gente ainda continua operando junto, né? A gente continua ali na operação assistida, na estabilização, ali junto, faz repescagem de treinamento. Beleza, Até obrigado. em alguns casos, o processo de identificação dos influenciadores dentro da empresa, porque a gente sabe que tem perfis diferentes na organização e sabe que algumas pessoas são mais respeitadas do que outras na organização. Se esses É, influenciadores compram a ideia ou são detratores da ideia, pode ser fundamental para todo o resto seguir. É normal uma dinâmica de líderes e liderados, né? Mesmo que não seja hierárquico, pode ser entre uhum, pares mesmo. é. Gente, mais perguntas? Eu tenho uma pergunta. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Tatiana, sou Irene da Elevo, diretora executiva da Elevo, agradecer a oportunidade de ter aceitado o convite nosso e estar contribuindo com o tema. E aí, eu queria perguntar quanto tempo, em média, uma implementação de CSC que você faz essa virada? Começou lá as primeiras conversas até finalizar com o projeto. Quanto tempo? Eu vou te dar uma média de C6 médios ali, tá? Que também, né, depende do escopo. Mas, em geral, ó, esse projeto e, assim, outros, assim, eu tô pensando nos últimos, assim, levaram uns 3 meses, mais ou menos, de diagnóstico, tá? Para preparação, e aí faz um plano, né, ali de migração. Mais uns 3, 4 meses de construção. E aí, mais um tempo ali, que vai ser um mês ali da migração de fato, da implementação, tá? Que é onde a gente treina, onde a gente começa os go lives. Mas, dependendo, a gente sugere que seja feito em ondas, né? Então, às vezes, a gente reduz o tempo. Então, ao invés de ser essa cronologia que eu te falei, a gente pega os 3 primeiros meses para virar, para fazer mais rápido, X frentes. Depois a gente migra a outra e faz em ondas. Isso também é uma estratégia. Então, assim, vai variar muito com o escopo, modelo de implementação, de migração, mas acho que esse é um prazo razoável. E na tua visão, é melhor fazer por processos, essa virar começo ponta a ponta, ou virar vários processos ao mesmo tempo? Eu prefiro sempre em ondas. Em ondas, pega uma determinada área, um determinado processo. Porque vai ganhando um nível de maturidade, né, até a gente implementar a próxima, e aí vai tombando, né, que a gente chama. E aí, como é que a gente faz isso? O diagnóstico, normalmente a gente faz uma coisa só, e aí a gente já consegue, pelas oportunidades, pelo que a gente já tem de diagnóstico, tem de mapeamento, a gente consegue sugerir um plano de migração. Então a gente consegue falar assim, cara, você vai ter mais de benefícios e vai ser mais simples eu começar por essas áreas aqui, por essas cadeias aqui, né? Então vamos nela. E aí depois vamos nas outras. Aí, às vezes, dependendo do segmento, por exemplo, educação, época de matrícula, eu jamais vou poder fazer uma virada de uma cadeia de aluno, né? Porque tem a galera tá ali dominada por matrícula de aluno. Então, naquele mês eu sei que eu não vou conseguir colocar. Então, eu vou puxando o outro. E aí eu vou fazendo a matemática para casar tudo bonitinho, Então, dependendo daquele cliente. o diagnóstico que dá a diretriz de onde é melhor começar Que vai o processo nortear. de mudança. E até que vai dizer pra gente, de fato, se o melhor é em ondas ou se não, né? O diagnóstico, ele responde muitas coisas, assim, pra gente. E uma pergunta, empresas que ainda não operam, ou não, que sejam grupos corporativos que não operam com CSC e que queiram implementar o modelo de gestão por CSC,
Qual a melhor forma de abordar com esses grupos empresariais ou essas empresas de que você, quando tem várias empresas, adotar um modelo vai ter mais economia, mais redução de custo, mais eficiência? Isso tem várias formas, né? É fácil mostrar case que realmente funciona, CSC, a gente tem um monte de case para falar. Mas eu acho que o ideal mesmo é a gente entender o modelo daquela empresa, né? Para que a gente entender estrategicamente, aí pensando mesmo na estratégia da empresa, o quanto que um CC, um centro de excelência, vai estar alinhado com o modelo dela, como que vai atingir o seu objetivo estratégico, por meio do quê, né? Não só pela implementação do CSC ou do Centro de Excelência, mas se eu implemento o CSC no seu segmento, nesse seu momento, e alinhado essa sua estratégia, é dessa forma, né, que eu vou impactar a sua estratégia, que você vai alcançar a sua estratégia mais fácil. Então, acho que é bem específico, né? Porque mostrar case, mostrar ganho de CSC, até vai ter muita gente também que vai mostrar, esse aqui não deu certo, né? Também, né? Cases bons ou cases não tão bons assim. Mas eu acho que a gente entender a estratégia, o momento que aquela empresa está vivendo, né? Até mesmo quando a gente vê notícia de mercado ali, a gente consegue entender, mas com esse segmento aqui precisa se preparar para M&As e eu acho que o CSC vai fazer muito sentido. E aí a gente chegar dessa forma. Tu acha que o M&A ele é um fator que contribui para a empresa tomar a decisão de fazer o CSC? Hoje em dia tem sido o principal. Eu vou te falar que nos últimos 2 anos e meio, é, todas as empresas que me procuraram para fazer um projeto CC foi por conta de M&As, foi por conta de fusão e aquisição. Ou porque tinha passado por uma recente, ou porque estava se preparando para tal. Certo. Então, teoricamente, hoje, se eu pegar empresas que trabalham com M&A, elas poderiam ser um público para a gente conversar sobre a importância do CSC nos processos que eles têm de M&A. Não necessariamente no processo de M&A, mas no processo de back-office para atender as empresas que vão entrar, né? Porque as empresas que vão plugar lá, elas precisam plugar de uma maneira que tenha menos impacto na equipe que está trabalhando no dia a dia, né? Então, a empresa está rodando, ela não pode parar de rodar, parar de vender o seu produto, o seu serviço para esperar plugar uma empresa. Então, como o CC ele é uma linha de produção ali, né, que gira ali como a indústria, como eu falei, então ela não pode parar, ela está se movimentando. Então, eu preciso preparar de uma maneira que, se eu tenho mais 30 transações por dia para entrar de algum processo, né? Mais 30 pagamentos por dia, mais 15 compras, eu preciso plugar isso sem tanta dor, né? Quando a gente faz aquele toolkit de integração, a gente faz inclusive uma calculadora para a empresa ter noção ali, porque quando eu tenho, sei lá, 3 áreas de compras com 10 pessoas. Obviamente, eu não vou precisar de 30, né, quando eu faço CSC. Mas quanto que eu vou precisar? Eu também não é que eu não vou precisar de nenhuma. Quanto que essa conta? A gente deixa uma calculadora também, sabe? Para a empresa assim, o quanto que eu vou ganhando de eficiência, de escalabilidade, né? À medida que eu vou plugando novas empresas, né? E aí, como que eu estruturo o CSC e como que eu me organizo para isso. Então, a ideia é eu ter o menor impacto possível na operação e ir plugando essas empresas sem tanta dor, né? Que esse é o maior dor quando a gente fala de fusão, né? E para quem não está nesse processo de M&A, que usa ainda modelos como Excel, cada departamento individualizado, falar da importância de um case, ele ajuda a convencer uma empresa a pensar no CSC? Eu não diria convencimento, né? Eu diria fazer entender que, que, que é um bom caminho, se for, tá? Eu não acho que é um caminho para todas as empresas, assim, eu não acredito que vai Quando ser é um um. bom caminho? Então, aí eu acho que vai depender muito do modelo, né, da empresa ali, qual que é a estratégia, né? Então, assim, eu não tenho como afirmar que para aquela empresa que eu não conheço, eu fazer um CC vai ter um ótimo ganho de eficiência. Não tem como afirmar isso. Ela pode estar muito bem estruturada, né? Depende da fragmentação, principalmente, né? Muito É, escritório, muito centro de distribuição, muito ponto de venda, é, principalmente. muitas transações. Joia. Sim. Na Mais verdade, alguém? acho que o volume de transações que acaba definindo se vale a pena ou não. É um dos fatores.
Daqui, alguém mais quer aproveitar? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Mais uma perguntinha. Entre o antes da pandemia e pós-pandemia, você tem noção das diferenças na implementação do CSC? Se mudou Ah, alguma acho que coisa? mudou, com certeza. Principalmente tecnologia, né? Assim, hoje em dia você pode estar em qualquer lugar, né? E isso faz muita diferença no CSC. Facilitou muita coisa, né? No CSC, equipes de atendimento, você não conseguia imaginar, né? Em 99% das empresas, equipes de atendimento, por exemplo, trabalhando remoto, né? E as empresas tiveram que se adequar, então, assim, com certeza. Mas é tecnologia, com certeza. Isso mudou. Hoje não se escolhe mais uma cidade onde possa construir um prédio grande. Até você escolhe, mas é diferente, né? Não é o principal mais fator, né? A gente fazia contas e contas de aonde instalar. Eu lembro eu em CSC Global fazendo contas para instalar uma operação, eu vou instalar no Peru, no Chile, onde é que eu vou instalar? Não quer dizer que não vai ter, mas não é como era. Hoje eu Certo, tenho para obrigada. pessoa, hoje eu tenho um atendimento trabalhando na Índia perfeitamente, né? Usa tecnologia. Certo, obrigada. Eu que agradeço. Bom, eu notei o Gabriel desmutando o microfone para fazer uma pergunta e aí depois ele mutou de novo, se acanhou. Você quer? Dou-lhe uma. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, tá Sim, funcionando sim. Ah, legal. legal. Eu já peço desculpa que eu estou no trânsito aqui, mas eu consigo falar. Não quis interromper anteriormente, mas queria agradecer a Tatiane e ao Felipe também. Essas oportunidades são muito boas. Não só eu, como o meu time está aqui presente também ouvindo. Está tudo muito conectado ao que a gente vem trabalhando aqui no Grupo Sinosserra também. Eu tenho várias perguntas, assim, né? Acho que é uma conversa muito boa de ter, é um assunto que nos agrada bastante também. Mas eu vou me ater a uma delas, que é a questão mais urgente. A gente também está fazendo todo um processo de transformação no nosso CSC, inclusive implementando a Elevo Next, né, como nosso novo canal de gestão do nosso workflow, de comunicação com os nossos clientes internos. Eu queria ouvir um pouquinho de ti, Tatiana, por favor. O que tu diria assim que são os principais desafios que a gente pode esperar pela frente de dores assim nessa relação com o nosso cliente interno, fazendo essa mudança do nosso canal de comunicação, de abertura de chamados, abertura, recebimento de demanda, que a gente pode esperar pela frente assim de cuidados que a gente tem que ter para fazendo essa virada de chave com o nosso cliente interno, né, por favor. Excelente, Gabriel. Obrigada. Sem dúvida nenhuma, e quando a gente treina os times, né, os clientes, os usuários do CSC nessa virada, sem dúvida nenhuma, não é nem os usuários também, mas quem vai atender, né, os atendentes, é a gente ter muita paciência, porque quando se as pessoas não estão acostumadas a abrir chamado, elas vão comparar o CC com uma central de atendimento de uma empresa de telecom, por exemplo, né? Aquela que fica ali te enchendo o saco e que você vai entrar e que você vai ligar e que não vão te atender direito. E não é isso, né? Só que existe esse meio que trauma, né, da nossa sociedade com call center, né? E muitas empresas, a maioria, né, na verdade, acho que praticamente todas ali. Quando você fala de implementar uma central de atendimento, fala, meu Deus, agora eu tenho um call center. E aí, primeira coisa, reação que você tem é aquela coisa assim, não, eu vou falar com meu amiguinho para furar fila, né? Então eu vou ali, vou ligar para ele, meu amigo, ele vai me atender, né? Tá na mesma empresa que eu, não é possível. Eu ligo, pô, bota aí, não vou abrir chamado não. E vai pedindo. E assim, a gente faz até, eu posso até compartilhar, me cobra depois, Felipe. Eu tenho um slidezinho que eu tenho caminhos de como responder essas pessoas, sabe? Eu sempre boto isso nos treinamentos, que eu boto situações. Então, se alguém fala assim, pô, quebra esse galinho para mim aí, faz esse favor para mim, não precisa abrir esse chamado. De que maneira que o seu atendente, o seu time do CSC vai responder, né, a esse atendimento? Ah, não posso fazer agora, porque agora tem que abrir o chamado e é assim mesmo, é burocrático? Óbvio que não, né? Não, sim, então me dá aí que eu vou fazer para você. Não, claro que não também. Fala assim, até posso fazer durante um tempo,
fazer assim, olha, dessa vez eu posso até te ajudar, ou eu vou abrir aqui com você e fazer um junto. Você ainda tem dúvida, mas um papel muito educativo. Então, o que eu mais falo para as empresas que estão nesse momento de implementação né, central de chamados, seja com central de atendimento ou direto nos times, mas que esteja começando a implementar, né, esse workflow, esses pedidos para o CSC, é muita paciência e um papel muito educativo, um papel muito de você ensinar para o seu usuário, para o seu cliente interno ali do CSC, o porquê que isso é importante, o que vai ser de bom na vida dele. Vocês têm que ter claro isso, porque sabe o que acontece? Quando a gente implementa o CSC, você imagina, a gente está lá 9 meses, sei lá, 6 meses, 9, 8 meses, 9 meses, com esse time do CSC. E é difícil, não é fácil, explicando o porquê do CSC, quais são os benefícios, o que traz de resultado. Aí, esse time já tá assim, pô, legal, já sei que o CSC vai ser bom, né? Passa toda aquela curva de mudança, que se eu for falar isso aqui, eu vou ficar até amanhã, é, mas o meu cliente não, o meu cliente só escutou falar que vai ter um negócio chamado CSC, que ele já perguntou para um amiguinho lá da outra empresa, mas eles falaram meio que aí, agora vai ser, ó, tudo burocrático. Ou então ele foi lá, pesquisou na internet, ele não está familiarizado como quem está internamente, sabe? Ele não tem essa visão. Então, se a gente não faz esse papel educativo, a gente não vai estar prestando um bom serviço. E um dos papéis fundamentais, um dos pilares fundamentais dos centros de serviço compartilhado, dos centros de excelência hoje, é a qualidade no atendimento, né? Eu falei que antes de começar, aqui estava num outro papo aqui com o Felipe, tinha mais gente que já tinha entrado, que os CS6 hoje que começaram há 20 anos atrás, modelo meio Ford de operação, e foram virando meio Toyota. Se preocupa mais com a qualidade. Então isso é muito importante, sabe? Esse papel educativo, Gabriel, não sei se ficou claro. Pode perguntar mais se quiser. Sim, perfeito, perfeito. A gente vem discutindo bastante sobre isso, de mostrar o valor do porquê que a gente está fazendo esse movimento. A gente tirar essa percepção do burocrático, porque se a gente já nascer parecendo mais burocrático, e para virar o jogo depois é muito mais difícil. Sim, Realmente, eu acho que é a pegada de mostrar o valor das mudanças, né, para os nossos clientes e estar muito junto a eles, né, uma coisa que a gente fala bastante, que a gente tem que ir até as lojas, a gente tem que estar do lado das pessoas treinando, fazendo todo o acompanhamento inicial, né, do lado deles, ser bem próximo para garantir esse alinhamento de comunicação assim mesmo. Exatamente, sugiro fazer rodadas tipo roadshow, sabe? Ir nos locais, eu não sei quão pulverizado vocês são, mas de repente visitar os locais, fazer uns fóruns, meio online mesmo, mas fazer uns fóruns ali para tirar dúvida, ou levar as principais dúvidas, abrir um canal ali de comunicação, eu não sei como está a gestão de mudança nesse projeto de vocês, mas ter um canal pelo menos de comunicação efetivo, que as pessoas possam ali botar suas dores ali com relação ao CC sem medo, né? Que assim vocês vão entendendo o que está funcionando, o que está sendo legal para valorizar, o que não está. E a gente faz um monte de campanha quando implementa o CC. Faz o jornalzinho, faz um canal ali de comunicação, né? Seja ele qual for, vídeo, e aí vai depender muito, né? Legal, muito obrigado. Boa, boa. Pessoal, eu vou pegar aqui a palavra para a gente ir para a reta final do encontro, falando, complementando o que a Tati falou de com outros recortes de informação, com outro ponto de vista, basicamente. Todo objeto, assim, eu gosto muito de mentalizar. Não sei se vocês são assim, sou muito visual, mentalmente, gosto de imaginar as coisas em 3D na minha cabeça. Quase o Jarvis lá, o Homem de Ferro mexendo nas ideias. Então, é como se a gente estivesse olhando a mesma coisa por ângulos diferentes e vendo mais o que está acontecendo. E pelo fato de eu ter formação mais em engenharia e a parte de tecnologia de CCC não secundária para mim, mas o segundo, digamos assim, a segunda fonte de informação, a primeira, o fundacional era engenharia, muita coisa vem para mim com paralelos muito legais que a gente encontra muita facilidade em transferir conhecimento. Então, o que eu quero compartilhar com vocês, e é rápido, a gente vai terminar no horário, é como a gente transfere coisas de engenharia de produção industrial, automação, para CSC e consegue traçar um paralelo para encontrar tendência, ameaças, riscos e oportunidades, basicamente. Então, deixa eu compartilhar a nossa tela aqui. Deve estar aparecendo aí para vocês. Deve estar, certo? Sim. Maravilha.
Seguinte, eu sou da área técnica, então minha formação é mecatrônica. Mecatrônica é um nome esquisito para fusão entre mecânica e eletrônica, né? Mecatrônica é a robótica. Antigamente o pessoal não chamava tanto de robótica, chamava de mecatrônica. E eu tenho graduação também, né, estudei muito a questão de produção na parte de engenharia aeroespacial, que é uma das áreas que tem maior requisito de confiabilidade e tudo mais. É, papo de boteco para depois, um negócio assim que eu não quero trazer muito para cá agora, não é tão necessário, é só para embasar, de onde eu tirei as ideias que eu quero trazer para cá. Minha função na Elevo, basicamente, é ajudar para que o produto enderece os problemas que tem no mercado e leve os problemas de mercado para o produto para a gente poder resolver. Então, é só um elemento de ligação entre as pontas, entre o que é dentro da Elevo e o que é fora. E eu não quero falar de produto aqui da Elevo, não, a ideia não é falar do Next, é falar de tecnologia. Por quê? Existe uma tendência a separar o que é processo e o que é tecnologia. São dois mundos separados. É negócio e tecnologia. Porém, a tecnologia é a teoria, né? Essa é a definição aqui, a teoria ou estudo sistemático de técnicas, de processos, de métodos para fazer as coisas. Ou seja, a impressão de que tecnologia é problema da TI, quando a gente está no CC, pode incorrer em sérios limites, sérias falhas em o que a gente pode ou não fazer e o que a gente pode ou não estudar, tá? Então, a fundação aqui, o objetivo principal no fim é subsidiar quem tem um CSC, quem se interessa pela área, quem atua, em abrir os braços para entender mais de tecnologia antes de se negar a fazer, porque parece ser muito difícil. A ideia é essa. E descomplicar alguns conceitos que são complicados de propósito, tá? Porque tecnologia tem um marketing fantástico, uma indústria de marketing fantástica em cima da tecnologia que vai inventando termos e RPA agora, Process Mining para cá, AI generativa para lá, é umas coisas maravilhosas que se a gente não para prestar atenção, soam super bem. Quando a gente para olhar no detalhe, ou é hype, ou já existia e só recebeu uma roupinha nova, tá? O que a engenharia lá me trouxe de insight sobre processos, né? O que um processo bom tem e um processo ruim não tem? Ou quais são os elementos que diferenciam qualitativamente um processo bom de um processo ruim, tá? É possível fazer praticamente qualquer coisa de várias formas diferentes, né? O vidro, por exemplo, é uma tecnologia muito antiga, tem 3.000 anos de existência, as primeiras peças de vidro. No entanto, como se fazia antigamente? Se pegava alguma coisa, se coletava na praia, em praias específicas, um lugar onde caiu um raio, e aqui, onde caiu o raio se formou uma placa de vidro, essa placa de vidro era colocada em algum lugar como ou era rachada e feita em utensílios. Então, o vidro é muito antigo, e o processo de fabricação do vidro ali era praticamente coleta. Depois foram se desenvolvendo processos cada vez melhores. E o que diferencia um processo ruim do bom? Primeiro é a eficácia, tá? E eficácia é um ponto importante no que eu quero trazer. Eficácia é fazer o que tem que ser feito, tá? E para isso eu tenho que definir o que deve ser feito. Não assim, eu preciso entregar uma planilha de Excel. Isso não é um entregável, né? O que é o entregável final? Eu preciso dessa informação nesse sistema, eu preciso dessa informação na cabeça do executivo, eu preciso desse reporte para isso acontecer. A eficácia é um ponto principal. A eficiência, logo depois, todo mundo sabe o que é eficiência, é o gasto de energia realmente fazendo alguma coisa versus desperdiçando energia. Então, uma eficiência é fazer a eficácia acontecer com o menor consumo de energia possível. No nosso caso, em uma indústria digital, muitas vezes é tempo, é humano trabalhando, é licença de software, de RP, que é cara pra caramba, de BPMS, que é caro pra caramba, de ITSM, que é caro pra caramba. Então, como fazer alguma coisa rodar com menor dinheiro e humanos supervisionando? Repetibilidade. Pagamento. Vocês podem fazer um pagamento acontecer de vez em quando e não acontecer? Assim, 10% dos meus pagamentos simplesmente não acontecem. É um processo super eficaz, super eficiente quando acontece, mas 10% não acontece.
A repetibilidade do processo, a confiabilidade de uma máquina, principalmente uma como o CSC, que está lidando com dinheiro, em certos processos, é tão alta quanto um avião. Vocês viram aí uns aviões de uma certa fabricante aí soltando painel no meio do ar. Eu acho que vocês não gostariam de estar nesse avião. Assim como vocês também não gostariam de estar na ponta que não recebe o pagamento por uma falha de CSC, uma falha de um processo. Normal, a gente sabe disso, se preocupa com isso, é empatia também, né? Rastreabilidade, por quê? Porque se eu quero confiar no processo, eu preciso rastrear a origem dos erros que muitas vezes não estão dentro da minha casa. Eles vêm sendo arrastados de outro sistema, de um fornecedor, de uma demanda, de uma solicitação mal formada. Enfim, eu preciso rastrear a coisa. E para rastrear a coisa, não dá para falar no telefone. Quer dizer, você resolve um problema no telefone, um problema, só que a ligação, a menos que seja gravada, transcrita, indexável em algum lugar, que você pode procurar como é que aconteceu depois, o que foi resolvido, ela simplesmente não me dá rastreamento. Impossível de rastrear o que aconteceu. Então, eu continuo tendo problemas para ter uma resiliência, que é esse ponto aqui, quando a gente consegue juntar as duas coisas. Repita um processo, tem o rastreamento de erro, se torna um processo resiliente, ele aguenta pancada de um M&A, aguenta pancada de uma mudança de legislação. Sai uma portaria nova lá na Secretaria da Fazenda, todo mundo sai correndo para mudar a tela de sistema aí, mexer num certo formulário, porque agora é exigido, ou procurar um consentimento de alguma coisa, porque agora é necessário para prestar conta para um determinado órgão. Enfim, cada indústria tem o seu, né? Na educação, a Tati provavelmente sobreviveu a algumas mudanças lá que o pessoal que regula a parte de educação sempre mexe em alguma coisa. Então, estamos ali. E, por fim, a melhoria contínua, né? Então, se eu consigo rodar esse processo várias vezes, monitorar onde é que estão os gargalos, aí que está um exercício bacana, uma tradução interessante, identificar onde é que pode ser melhorado sempre. Na teoria, bacana, todo mundo gosta de melhoria contínua, todo mundo fala sobre isso, todo mundo, é ponto pacífico. Mas eu queria trazer um elemento novo, que é esse aqui. Se eu quisesse fazer paralelos reais entre a indústria automobilística ou aeroespacial e o CSC, eu chegaria à seguinte conclusão: o CSC se torna um centro de serviços digitais, porque é a digitalização que faz com que todo o resto seja habilitado. É a digitalização que dá escala, é a digitalização que dá rastreabilidade, que dá repetibilidade, que dá a eficiência, que permite toda essa resiliência se encaixar no lugar. Quando eu misturo analógico com digital, pode ser uma época, né, um momento de transição, tudo que é analógico está inserindo ineficiência, está inserindo problema, risco, obscurecência nos meus processos. Então, para a gente tentar criar máquinas tão eficientes quanto existem na Volkswagen no nosso CSC, vamos imaginar uns paralelos aqui, tá? Matéria-prima do CSC são informações, tá? Ah, mas é uma nota fiscal. Peraí, uma nota fiscal é uma representação de uma informação. Então, são dados, tá? A matéria-prima que eu preciso receber não necessariamente precisa ter um formato específico. Ele não precisa estar num espelho de nota fiscal, não precisa estar num PDF, não precisa estar num e-mail. Ele precisa existir. Por que eu desfaço esse vínculo com o formato? Porque o formato nos traz restrições. Eu vou trazer a teoria das restrições daqui a pouquinho como um elemento importante. Para quem aí gosta de engenharia industrial, de alguma forma já viu a respeito da teoria das restrições, excelente para a gente aplicar no CSC. Quais são as nossas máquinas? São os nossos sistemas. Tá? Nossos sistemas, nossos programas, nossos softwares vão ser aquilo que transforma o dado, uma matéria-prima original, fragmentada, solta, em grande quantidade, em um entregável que também é um dado, tá? Porque um pagamento não deixa de ser um dado, entrando num sistema bancário, virando byte na conta do nosso colaborador. Tá? A interpretação sobre isso pode ser super variada. Agora, é um dado, então a gente tem que lidar com transformação de dados, assim como a indústria automobilística lida com transformação de chapa. Portanto, se eu quero entender como essas coisas funcionam, eu preciso também entender a tecnologia que manipula esses dados, tá? Armazém, né? Tem um monte de estoque ali, são os nossos bancos de dados, cada um de um jeito. Estoques. Esteiras, são os nossos workflows. Então, eu trago de um sistema A para um sistema B, eu interconecto dois processos. Joia? Como é que eu faço isso? Workflow, é uma esteira, eu trago de um lado para outro.
Produtos acabados são os nossos entregáveis aqui. Então, esses paralelos mentais vão nos ajudar a mentalizar um palácio mental aqui mesmo, aquele recurso de imaginar coisas, objetos na nossa cabeça. Sugiro fazer porque essa mentalização ajuda a fixar coisas e enxergar coisas diferentes. O que acontece? Por que eu falei de definir entregáveis corretamente? Muitas vezes alguém vai chegar e falar, olha, o CSC precisa me entregar essa planilha de Excel. E o CSC vai entregar. O que se faz adiante com essa planilha de Excel, talvez não seja mais do escopo do CSC e não se sabe, e não é um problema. Talvez o trabalho que dá para o CSC entregar essa planilha seja extremamente alto, mas o usuário final, né, que em demanda do CSC, não precisava de uma planilha, ele precisava de um relatório de inteligência. E ele não diz isso para a gente. Então, o alinhamento do fornecedor, não, o CSC fornecedor, e o tomante do serviço, tomador de serviços, é extremamente importante para a gente poder chegar no entregável de verdade. Em vez de planilha, vão pensar em relatório de inteligência, em insights, em transferir informação do jeito A para o jeito B. Eu preciso que vocês me mandem um e-mail. O e-mail é uma forma de entregar informação. A informação em si pode ser em diversas outros mecanismos. Então, questionar a forma da entrega da informação e da transformação dos dados, super saudável, para a gente, de repente, não fazer a entrega inteligente de um pedido burro, tá? Com todo o respeito a quem solicita. O pedido, muitas vezes, vem com uma série de vieses que a gente não percebe, que não era isso que o cliente queria, tá? Isso acontece na indústria. Às vezes o cliente pede isso, isso, isso e aquilo. E o Henry Ford falava, se eu fosse ouvir meus clientes, quando não tinha carro, o que eles pediam? Cavalos mais rápidos. Então ele não faria o automóvel, né? Então faz sentido até aqui, né? A gente tem na indústria o Lean, o Six Sigma, os processos industriais que muitas vezes são carregados para o CSC, que são super interessantes, né? De repente, eu não sei, aí vocês me ajudam. Vocês conhecem gente que trabalha com métodos estatísticos de análise de processos no CSC, assim, a ponto de identificar qual sigma de um determinado processo, quantos retrabalhos, erros de processo? Vocês chegaram a essa sofisticação praticamente toyotista em algum lugar? Trabalham em algum lugar que tem isso ou já viram funcionar? Tentamos Tati, já... aplicar isso uma vez. É, Tentamos aplicar, mas foi muita dificuldade de manter as informações rodando e buscar as informações via sistema e não via manual, né? pois é, provavelmente, aí eu não consigo, depois a gente até conversa sobre isso, mas provavelmente as partes mais complicadas lidavam com ou uma integração não muito sofisticada, muito bem pensada, ou com analógico, era humano digitando alguma coisa errada e por isso aconteceu algum problema. Se eu fosse dar um palpite, o humano colocou a mão, começa a sair com impressão digital, né? Não adianta. Perfeito. Joia. Para CSC, qual uma tendência que eu vejo acontecendo no talvez curto para médio prazo? A aplicação da teoria das restrições de processo, que é o TOC. Analisar as coisas com um viés de onde é que acontecem esses trabalhos, ótimos, ótimo também, mas onde principalmente existem limitações de escalabilidade, tá? Se eu pegar um processo qualquer hoje, vocês pagam 100 notas por mês. Se eu dobrasse, isso aí quebraria onde? Ah, não quebrar em lugar nenhum. Ótimo. E se eu multiplicasse por 1.000? Quebraria onde? E esse exercício de analisar a extensão, o elo mais fraco da cadeia, é uma tendência que eu vejo acontecer de forma metodológica. Óbvio que eu estou simplificando pra caramba esse negócio aqui, mas o TOC pode ser trazido como um elemento de engenharia industrial para o CSC com a naturalidade muito grande. Tá? Então, como eu não quero me aprofundar nisso, que só isso aqui dá um curso provavelmente assim longo, ou até um livro, ou alguns livros, vão para a próxima. Como é que eu quero, o que eu quero fazer agora na reta final da nossa conversa, que eu só tenho 10 minutinhos? Uma explicação rápida sobre as principais tecnologias do CSC e como funcionam
elas debaixo do capô. Por quê? Porque talvez seja interpretada como imperativo ter RPA. Então, eu quero ter RPA porque preciso ter RPA por causa disso. Talvez sim, talvez não. Tudo depende se todas as outras condições me habilitam a usar essa ferramenta. Então, é nisso que eu quero focar agora. Principais interfaces de processos são uma das restrições dos processos que a gente tem aí no CSC. Então, onde é que eles acabam e terminam e interagem? A gente descobriu basicamente 6 lugares onde a gente não tem controle, tá? O processo CSC acaba dependendo de terceiros. Um é as solicitações. Então, a solicitação pode vir de várias maneiras, com urgência, de uma maneira louca e inicia um processo, ou de forma estruturada inicia um processo, ótimo. Outros processos, que aí dão origem ao seu, são sequência, séries de processos, tarefas, né, ou coisas analógicas. As recorrências iniciam também processos, tem coisas que eu tenho que fazer porque o governo me exige. Os retrabalhos reiniciam processos e as integrações também reiniciam processos. Então, as principais restrições a processos provavelmente estão nessas 6 caixinhas, que são as interfaces entre a minha tecnologia controlável, tudo bonitinho, e o que eu já não tenho muito mais controle. Por que a gente no CC acaba precisando de tecnologias como o RPA? Por que precisa pagar R$ 1 milhão para uma integração super customizada entre 2 sistemas e tal? Deixa eu trazer rapidamente quais são os elementos principais dessas tecnologias que a gente acaba utilizando, tá? Se a gente bobear, fica um negócio assim, tipo o ninho de mafagafo, como vocês vão vendo em tela. Então, eu acho que ninguém está começando com uma empresa do zero agora com o CSC. As empresas que a gente representa aqui são de décadas de existência, portanto, tem sistemas que foram comprados na década de 70, formulários que foram desenvolvidos na década de 80, leis trabalhistas da década de 90, funcionários de 2000, e isso vai se acumulando para formar uma nuvem toda fragmentada de silos, de armazéns de dados que estão em determinados lugares que muitas vezes não são mais acessíveis, porque a tecnologia já não tem mais suporte. Ou são instaladas dentro de casa, num rack, né, num computadorzinho que tem ali rodando, mas não conversam com a nuvem. E começa a se tornar hiper complexo, tá? Por que muitas vezes eu preciso de um BPMS, em vez de gerenciar esse trânsito todo? Porque a gente pode pensar no processo e interconectar esses apps que vocês viram lá na nuvem, de maneira que eles façam parte do meu fluxo mental ali, do meu fluxograma, do meu workflow. Joia, parece extremamente justificado pegar esse ninho de Mafagaf e transformar em uma aplicação única orquestrada em um lugar só. Bacana. Vejam, faz sentido para o nosso contexto implicitamente, porque a gente tem vários apps diferentes. Por quê? Porque ele tem uma desvantagem grande, natural dele. Por exemplo, ele é difícil de parametrizar para coisas que ele não está pronto. Tem alguns BPMS de mercado que não tem integração nativa, ele não gera um formulário do jeito que você quer, ou você precisa de muito esforço. E os processos que vêm nele são zero, não tem processo nenhum, então você precisa parametrizar processo a processo, independente se seja um processo padrão, um reembolso, um pagamento. São coisas simples que ele vai te forçar a voltar atrás e refazer tudo do zero. Mas tem alternativas. Por exemplo, usar um software de ITSM, que já tem processos por exemplo, telas para abertura dos chamados, espaço de filas de atendimento para chamados, cálculo de SLA para os chamados. Então, dependendo de quem eu sou, eu posso pensar, tá, de forma rudimentar em trabalhar com Service Management, que é uma maneira de pensar em uma oferta de serviços, porque o meu número de integrações é mais baixo, porque a minha complexidade de lidar com esse monte de variáveis é menor. E porque algumas empresas precisam do BPMS? Porque tem tantas coisas diferentes na suite, que se eu não interconectar todas de forma orquestrada, eu não saio do lugar. Na verdade, eu vou dar um monte de curto-circuito. É o mesma aplicação, só que são paradigmas diferentes. Originalmente, gente, eu teria um pouquinho mais de tempo para a gente explorar coisas como inteligência artificial.
e RPA, tá? Mas eu não pretendo estourar o nosso prazo. Então, deixa eu dar só alguns insights sobre essas duas tecnologias que são muito, não vou dizer vítimas, mas são muito sujeitas a hype. Um é o próprio RPA. Todo mundo confortável, assim, para começar, todo mundo já instalou e já tentou programar, brincar com RPA sozinho? Alguma vez? Sim? Não? Alguém levanta a mão? Alguém sim? Zero? Então tá bom. O RPA é vendido pelos fabricantes de RPA, e aí eu tenho vários exemplos, não é problema de um vendedor em específico, tá? Como um negócio super milagroso, porque ele é capaz de dominar o seu computadorzinho, então tem um agentezinho instalado no seu computador, e esse agente controla o teu mouse, o teu teclado, a tua tela, e ele consegue fazer exatamente o que você faz e tenta copiar o teu comportamento fazendo um processo. Então, se você tem um software antigo, tá? Talvez o seu RP seja um premise, né? Funciona ali, só que ele é dentro da rede da sua empresa, ele não é acessível externamente. Ele roda, mas ele roda com políticas ali que credenciais, coisas assim que são mais específicas, não dá para integrar com uma tecnologia de autenticação e tal. É, basicamente, ele é tão rudimentar que só um humano trabalha. Olha o RPA. Ele vai entrar aqui no seu computador, basicamente vai ter uma rotina instalada que vai realmente clicar num atalho dele, do seu computador duas vezes, vai esperar a telinha carregar de login, vai até a janelinha onde tem login e vai clicar. E vai colocar as suas credenciais. Lá, Gabriel, e vai colocar a sua senha. Você ensina ele a fazer isso e ele vai logar. Maravilha. Vai abrir a tela, tem os módulos, então ele consegue ir controlando para que um certo processo você dê play e ele replique. Pô, maravilhoso. De repente eu tenho um processo que consiste em pegar um negócio, tirar um anexo de um e-mail, subir aqui, abrir uma nova entrada de uma requisição de compras, dar um OK nisso, anexar um arquivo e vou lá. Quero fazer isso milhares de vezes. Parece super interessante. No entanto, tem alertas. Então, dá para fazer vários processos bacanas, e o RPA vale às vezes o hype. Porém, olha só os pontos negativos dele. Não são confiáveis. Todo mundo aqui tem RPA ou já trabalhou com RPA, pelo menos não manualmente, de forma executiva. Já contratou, tem um RPA em operação, já teve, certo? Beleza. Quantas vezes ele quebra? Quantas vezes ele para de funcionar? Quantas vezes ele para porque houve uma atualização, porque tem uma telinha que mudou de lugar, porque Muitas. demorou demais para responder a telinha parou de responder. Acontece aí, Gabriel? Direto, eu diria. E aí você vai pagar uma mão de obra super técnica para consertar esse negócio e dar as exceções e manter funcionando, né? Mas aí você está trocando, de repente, uma pessoa que faria por alguém que não faz, mas conserta o robô que faz. E aí talvez as coisas sejam equivalentes. Então, ele tem vantagens. Você pode criar essas integrações malucas sem código e pegar um legado que não tem mais manutenção, um software muito antigo que ninguém sabe integrar e não dá para integrar mais, e criar uma automação em cima dele. Ele não tem suporte para aquilo. Joia. No entanto, se esse processo requer uma alta repetibilidade, requer uma alta confiabilidade, sinal de alerta. Porque ele vai quebrar e quando ele quebrar, o custo da quebra é muito maior para você, o custo de oportunidade mesmo, o custo da operação parada, o custo da planta parada, né? A planta do CSC no caso. Não só isso, obviamente que comprou a RPA sabe o custo que tem. Então, isso são exemplos, é um exemplo de uma análise que eu faço, e aí a gente pode trocar uma ideia, né? Quem quiser trocar uma ideia depois, chama, né? Adiciona no LinkedIn, chama no WhatsApp, quem tiver no WhatsApp, fica à vontade, porque eu tenho uma análise específica para praticamente todas as categorias de software que tem num CSC, com vantagens e desvantagens quando usar e quando não utilizar, de preferência. Óbvio que tem exceções, tá, gente? E eu deixei o melhor, vamos dizer assim, por último, justamente para a gente fechar com chave de ouro, tá? Nesses 3 minutinhos que me sobram, 2 minutinhos que me sobram. IA. Quem gosta, quem estava aí online, quem estava ano passado, o ChatGPT praticamente quebrou a internet no fim do ano, né, no começo do ano passado. Todo mundo queria usar o ChatGPT, fazer ele
de assistente pessoal, usar como uma Alexa glorificada para escrever os próprios e-mails, criar um monte de arte bacana, e era questão de tempo até o hype cair no mundo corporativo. Normalmente demora um pouquinho, mas chega, tá? E chegou. Então, provavelmente, vocês devem conhecer uns cabeças brancas que vão chegar e vão falar: e aí, cadê o nosso projeto do dia? E aí, o que a gente vai fazer em inteligência artificial? E aí, machine learning? E aí, o que a gente está fazendo? É cool, é hype, é inovação. A gente precisa ter aqui um. E eu queria trazer um ponto de inteligência artificial, porque é um dos meus pontos de estudo pré-hype, tá? Eu peguei antes do ChatGPT para estudar, fiz uns cursos aí específicos disso. E a gente tem uma área de inteligência artificial na própria Level, em parceria com o CNPq. A inteligência artificial é extremamente importante, extremamente interessante em termos de potencial, mas olha só, da mesma forma que o RPA, com ressalvas. Então, só para a gente fechar aqui com alguns termos. Gen AI, IA generativa, né, que gera um texto, gera imagem, você pede para fazer alguma coisa, ele gera pedaço de código. Pode ser extremamente bacana para o uso em CSC, tá? Na SSON, Shared Services e Outsourcing Network, eles têm um evento anual, que é o Shared Services Week, Las Vegas, é super bacana o evento. Eles dizem que é a terceiro, quarto tipo de ferramenta que será mais investido nesse ano que a gente está e o ano que vem, nos próximos 12 meses. Então, americanos, com todas as ressalvas, o pessoal normalmente puxa tendência, a gente vai responder essas tendências ao longo de alguns meses ou anos. Mas lá já está ficando forte. O que a gente tem sob a caixinha de inteligência artificial? E a generativa. Poxa, dá para eu usar IA generativa para instalar sei lá, um chatbot para fazer o meu N0 funcionar, o meu atendimento, meu autosserviço funcionar? Dá. Dá, mas eu vou explicar quais são os requisitos e quais são as desvantagens de fazer isso. Dá para fazer uma validação de documento, por exemplo, pegar um documento e validar se esse anexo que foi colocado no chamado, ele é realmente, de repente, um RG, um CPF, uma fatura, um cupom fiscal? Dá, evitando desperdício. De repente, durante a solicitação, alguém esqueceu de colocar um documento ou colocou um documento errado. Por que não travar isso antes dele já me gerar custo? Então, tem maneiras de usar a inteligência artificial na IA generativa. O que é o GPT? Né? O GPT é especificamente focado em chatbot. Ele vai tentar interpretar o que você está escrevendo e responder com base no que ele conhece. Ele é pré-treinado. O P aí é pré-treinado. Então, dá para treinar esse carinha para ele fazer o N0. Por exemplo, pessoal, qual que é a regra de pagamento? Pessoal, eu quero tirar férias, qual é o procedimento? Tudo que é natureza, dúvida, pode ser, a princípio, colocado em inteligência artificial, dúvidas. Então, se vocês mensurarem nos CCCs, aí no atual ou em futuros, tem um alto nível de demanda de FTEs alocados em dúvida, ou em N0. Está aqui um caminho. Visão computacional, ver e identificar imagens. Isso aqui é o que eu falei de captura de nota. Classificador, se isso, por exemplo, é fraude ou não é fraude, um e-mail legítimo ou não é legítimo, se a pessoa é realmente quem diz que é ou que não é, com base em várias coisas. Então, potencial tem, tá? Dá para fazer um monte de tarefas sofisticadas, muito mais sofisticadas do que RPA e outras tecnologias. Tem muita empresa produzindo solução, tá? Provavelmente se balançar a árvore na frente da sua casa, aí cai um monte de amora e uma startup de tecnologia, de A, para tudo, tá? Tem captura de nota fiscal, vai lá no site da prefeitura, traz, já integra, já coloca aqui. Tem bot para diversas operações, tem chatbot disso, tem integração daquilo, tem informação de integração sem código, tem um monte de coisa bacana. Porém, aí que tá. Dado para vocês, não coloquei no slide, mas é real. 80% dos projetos de IA falham completamente a ponto dele não sair do papel. Então, todo o dinheiro investido vai literalmente para o lixo, tá? Em 80% dos casos. Em 10% saem, ok, cumprem expectativas, e os outros 10% têm resultados parciais. Chega, mas não chega lá, tá? Por que isso?
fazendo uma retrospectiva para um slide da Tati. Inteligência artificial, só inteligente no nome, é um software adaptativo, basicamente. Ele vai tentar interpretar padrão. É uma inteligência humana. O que é inteligência humana? Interpretar padrão. Se o carro, se eu me machuco caindo, se eu pular de um prédio, eu me machuco mais. Então a gente faz inferência, é toda uma área de neurociência super bacana que a gente podia até outro dia conversar só sobre isso, enfim. Mas ela faz inferências e tenta identificar padrão. Porém, um bebê de 3 meses, 4 meses de idade consegue identificar um padrão muito rápido. Uma chupetinha, coloca na boca, vai ficar legal, vai ficar calminho. 10 repetições para um bebê é suficiente. Chutem aí quanto é suficiente de repetição para uma IA funcionar para uma resposta simples. Partindo do zero, partindo que ela não seja pré-treinada, que é o GPT. Alguém tem um número em mente? Pode chutar aí. Alguém abre o microfone e fala um número. 10 mil. 10 mil. Multiplica por 10. Você precisa de 100 mil casos parecidos para ele entender o padrão com certa consistência, 99%, 99,5%. Quantos processos a gente tem 100 mil ocorrências para poder trabalhar? 100 mil pagamentos? 100 mil demissões? 100 mil contratações? 100 mil qualquer coisa? 100 mil perguntas parecidas? Com respostas coerentes? Então, muitas vezes a inteligência artificial vai ser extremamente legal, mas ela não tem como ser treinada pelos nossos dados. E, importante, esses dados só podem ser digitais, ela não funciona com dados analógicos. Ah, mas alguém falou que a inteligência artificial aqui interpreta vozes. Então, interpreta, mas ela está pegando voz, transformando em dados da forma digital, interpretando o que significa aqueles fonemas, quebrando esses fonemas em sílabas do seu idioma, e aí transcrevendo o seu texto, e com a transcrição do texto, tentando identificar padrão sobre o que você está tentando conversar. Então, é uma sofisticação que ela causa o ponto que está acima aqui. Ela é pouco madura, então ela não é confiável, muito fragmentada, e precisa de especialista para funcionar. Então, eu estou trazendo esses pontos aqui em geral, que eu infelizmente não vou poder me aprofundar, como pontos de apoio para a gente futuramente conversar, tá? Então, se vocês tiverem interesse sobre qualquer um dos sistemas ou outras tecnologias, como eu comentei, eu tenho esses slides para todas. Quando é bom usar, quando não é bom utilizar, quando tem vantagem, quando desvantagem, quais são os riscos envolvidos em cada tipo de tecnologia, por quê? A tecnologia é o processo e o processo é a tecnologia. Todo o resto, na verdade, é uma ilusão. O processo só anda de fato quando ele roda na realidade. Ele não é. Quando ele está na nossa cabeça no fluxograma, ele é uma abstração. Ele só é um processo de verdade quando ele acontece. Essas duas coisas precisam se misturar na origem, senão a gente começa a ter problemas assim. O meu processo não cabe na minha ferramenta não cabe no meu processo precisa ser adaptado por causa da ferramenta, minha ferramenta precisa ser adaptada por causa do meu processo, ninguém se encontra e 2 anos e meio depois você ainda está com os mesmos problemas de processo. Tá? Dito isso, pessoal, como já estourei aqui, infelizmente, 10 minutos o período do webinar, eu vou deixar aberto para conversa, mas se vocês quiserem sair, fiquem, por favor, à vontade. Deixa eu agradecer a presença da Tatiana de novo, que dispôs de tempo, mó correria para fazer as apresentações, fez de casa, fez do aeroporto, fez da casa do cliente, está aqui com a gente. Pessoal também que veio aí e cedeu quase 2 horas do tempo aí numa quinta-feira, obrigado. E eu fico por aqui para a gente continuar conversando se quiserem. Se não, vamos fazer o happy hour fora de dia. Eu que agradeço, Felipe. Foi ótimo, tá?